Continuando a nossa leitura do Gibbs, estamos aqui no capítulo 7. Gibbs sorriu ao entrar, na semana seguinte, no Centro de Orientação Infantil. Cumprimentou-me e estava ansioso para retornar à sala de brinquedos. Encaminhou-se à minha frente. Logo que penetrou o recinto, procurou a casinha de bonecas. Isto está diferente, reclamou. As coisas foram trocadas de lugar. Alguém deve provavelmente ter brincado com elas. Sim, concordou Gibbs. Ele rodopiou em volta, inspecionando o depósito de areia. E os animais também não estão no lugar em que os deixei, queixou-se. Possivelmente uma outra criança esteve brincando com eles também. Veja como ficou tudo, disse, parando no meio da sala. Ficou atento a escutar algo. Você está ouvindo o barulho da máquina de escrever? Alguém deve estar datilografando. Sim, estou ouvindo. Gibbs tinha seu esquema de restabelecer segurança, usando os objetos inanimados como motivo para sua conversação. Isto servia-lhe de defensiva, quando qualquer atitude lhe desagradava. Estava triste, porque os brinquedos não estavam nos lugares onde os havia colocado. Ele havia pedido para que não fossem trocados de lugar quando saíra da última sessão, mas nenhuma promessa ou explicação lhe foi dada. Aliás, foram mesmo propositadamente evitadas justificativas, pois parecia-me importante para Gibbs, como para todas as crianças, aprender pela experiência que nenhuma parte do seu mundo é estática e controlável. Agora que havia se defrontado com a prova concreta da mutabilidade de seu ambiente, seria prioritário trabalhar com suas reações e não tentar tranquilizações superficiais, longas explicações ou mesmo desculpas. Todas essas alternativas seriam traduzidas em palavras. Mas a experiência lhe possibilitaria avaliar sua própria habilidade em assumir a dinâmica surpreendente do mundo em permanente mutação. Aproximou-se mais ainda do depósito de areia e observou a planície em que sua colina havia sido transformada. Examinou as figuras espalhadas ao seu redor. Onde está meu patinho? Perguntou. Você está imaginando o que teria acontecido com o seu patinho depois que o deixou no cume da montanha de areia? Sim, respondeu zangado, virando-se para poder fitar-me. Onde está meu patinho? Você disse que o queria no mesmo lugar em que o deixou, mas alguém mexeu nele. Tentei recapitular a situação, de modo a ter um conhecimento mais profundo de suas reações e uma identificação mais apurada de seus sentimentos e pensamentos. Gibbs veio caminhando para bem perto de mim e penetrou o seu olhar no meu. Por que você permitiu isso? Inquiriu em tom enfático. Você acha que seria minha obrigação zelar para que seus brinquedos permanecessem inalterados? Acho. E sinto raiva de você. Não devia ter deixado que isso acontecesse. Agora era a minha vez de fazer as perguntas. Por quê? Prometi a você que o faria? Baixou o olhar e respondeu que não, com a voz sussurrante. Mas você queria que eu o fizesse? Sim, murmurou. Queria muito que os mantivesse em seus lugares, só para mim. Outras crianças também frequentam essa sala e brincam com esses objetos.
algumas delas, sem dúvida, pegou o seu patinho. E a minha montanha? Insistiu. O pato estava bem em cima da montanha. Bem sei, e agora sua montanha também não está lá como antes, não é? Tudo estragado, lamuriou-se. E você está zangado e desapontado por causa disso, não é, Gibbs? Sacudiu a cabeça concordando. Olhou para mim, olhei para ele. O que poderia de fato ajudá-lo não seria a montanha de areia, nem o poderoso patinho de plástico, mas o sentimento de segurança e adequação que eles simbolizaram na criação que ele construíra na semana anterior. Agora que os símbolos objetivos haviam desaparecido, esperava que pudesse vivenciar sua coragem ao enfrentar esse desapontamento e abrir-se para as surpresas do desconhecido. Embora algumas vezes possamos controlar em parte o ambiente à nossa volta, nada mais decisivo que aprender a utilizar nossas infinitas forças interiores. Com elas, carregamos a segurança ao nosso redor. Embora algumas vezes possamos controlar em parte o ambiente à nossa volta, nada mais decisivo que aprender a utilizar nossas infinitas forças interiores. Com elas, carregamos a segurança ao nosso redor. A nossa segurança, né? Gibbs sentou-se na beirada da caixa de areia, olhando silenciosamente as figuras dispersas. Começou então a recolhê-las e agrupá-las segundo sua semelhança. Levantou-se, pegou meu lápis e tentou esgaravatar um dos buracos onde estava um dos animais. Quebrou a ponta do lápis. Ah, olhe só, a ponta quebrada. E agora, o que vai fazer? Perguntou-me enquanto me devolvia o lápis. Vou lá fora apontar o lápis, Gibbs. Voltarei logo. Você me espera aqui. A sala de ludoterapia era frequentemente usada para pesquisas sobre o comportamento infantil. Também era o local onde desenvolvíamos nosso programa de aperfeiçoamento profissional. O que parecia ser um imenso espelho decorativo, revestindo toda a parede, era na realidade um vidro transparente que permitia a visão de um único lado. Atrás dele, em um quarto escuro, um ou mais observadores selecionados com critério e especialmente treinados acionavam gravadores e elaboravam relatórios com descrições cronometradas dos comportamentos. Mais tarde, as gravações eram transcritas e novamente redigidas, incluída a conduta observada da criança e da psicóloga. Esse material constituía uma fonte de dados para pesquisas e discussões em nossos seminários de doutoramento. Todos os nomes e informações identificadoras eram mudados antes de serem utilizados. Em nosso trabalho, há tanta semelhança em torno dos problemas psicológicos que, embora uma pessoa possa sentir que o material divulgado seja identificável, no caso de brincadeiras de crianças, os dados não oferecem nenhuma indicação significativa. Assim, quando saí da sala para apontar o lápis, o observador por trás do espelho continuava em seus registros. Gibbs apanhou a pá e enterrou-a na areia. Está bem, areia, falou. Você acha que pode permanecer aqui agora e não vai mais ser perturbada? E todos os animais e pessoas também? Vou mostrar-lhe várias coisas. Vou escavar,
Vou encontrar o que procuro. Encontrarei o homem que enterrei. Vou cavar e escavar até encontrá-lo. E assim fez. Trabalhou com agilidade e obstinação, até que encontrou um dos soldados. Bem, aqui está você, disse vitorioso. Agora pegarei você, seu homem lutador, em pé, tão duro e firme. Parece até um ferro velho pendurado numa cerca. Logo que o ache, vou colocá-lo aqui de cabeça para baixo. Vou enterrá-lo nessa areia. Empurrou o soldado de cabeça para baixo na areia, até que ele desapareceu enterrado. Limpou as mãos, uma de encontro à outra, sorriu, gargalhou. Então sua voz transformou-se num tom alegre e melodioso e disse: Tire seu chapéu e casaco, Gypsy. Está frio aqui. Voltei com meu lápis apontado. Gypsy olhou-me. Está frio aqui, repetiu. Tira meu casaco. Bem, está frio, está mesmo frio. Talvez seja melhor conservar sua jaqueta hoje. Ligue o aquecedor, disse atravessando a sala e tocando. O aquecedor está frio, disse. Sim, eu sei. Vou ligá-lo, anunciou enquanto tentava executar seu plano. Você acha que vai ficar mais agradável agora? Sem dúvida, desde que tenha fogo no porão. Fogo no porão? Perguntei. Na caldeira, respondeu. A que fica no porão. Ah, ela não está funcionando hoje. Os homens estão lá embaixo consertando-a. Que há com ela? Perguntou. Não sei, mas poderia procurar saber. Poderia? Como? Poderia ir lá embaixo e ficar rondando a distância, mas perto o suficiente para ver e ouvir o que eles dizem, falou. Acho que poderia, repliquei. Então, por que não o faz? Perguntou. Para falar a verdade, Gypsy, não me ocorreu tal ideia. Quantas coisas interessantes você poderia aprender desse modo, disse. Estou certa disso, falei. Estava certa de que Gypsy havia aprendido muitas coisas daquela forma. Atravessou a sala, abriu o armário e examinou dentro. Aqui está tudo vazio, comentou. É verdade, disse. Gypsy queria exibir-me todas as suas observações. Está muito frio para tirar minhas calças de neve hoje, afirmou. Também acho. A caldeira já não estava funcionando bem desde quinta-feira passada, falou. Provavelmente, concordei. Mas por que parou de vez? Por quê? Insistiu. Não sei. Nunca estudei desarranjos de caldeiras. Não sei muita coisa sobre isso. Gypsy riu. Você apenas percebe quando está frio, disse. É isso mesmo, Gypsy. Enquanto está aquecendo adequadamente, creio que tudo deve estar funcionando bem. Quando o aquecimento fica interrompido, sei que o aparelho está precisando de reparos. Sim, só então você percebe que está com defeito, disse. Só assim eu noto. Gypsy vagueou, aproximou-se da mesa e apanhou a mamadeira, sugando a água que ela continha. Parava de vez em quando para um comentário. Mizar não está usando galochas hoje, observou. Não as uso aqui dentro. Que bom, expressou-se, empurrando uma cadeira para um armário de 3 quinas que estava em um dos cantos da sala. Uma de suas portas havia sido cortada em forma de um quadrado e nela fora colocada uma cortina. Era um teatro de fantoches. Gypsy subiu na cadeira, abriu a cortina
e olhou para dentro do palco. Vazio! Exclamou. De novo, empurrou a cadeira para perto da pia e dela examinou o interior do armário, verificando que também estava vazio. Não há nada nesses armários altos, falei. Ele, no entanto, quis comprovar por si mesmo a veracidade de minhas palavras. Verificou os armários um por um. Puxou a cadeira para o lado, a fim de deixar livre a pia. Abriu a torneira, tirou o bocal da mamadeira, enquanto a água penetrava no recipiente e transbordava com força. Encheu a mamadeira, despejou em seguida a água e colocou o bico sobre a mesa. Fechou a torneira, pegou o revólver, enchendo-a de areia. Acionou o gatilho e tentou atirar. Não conseguiu. A areia se espalhava pelo chão. Sentou-se na beirada da caixa de areia e renovou a carga. De novo, tentou disparar. Isso não funciona desse jeito, concluiu. Limpou a borda da caixa de areia e sentou de frente para mim. Começou a apanhar os animais que estavam espalhados, conversando enquanto agia. O galo canta, mas a galinha põe ovos. E os dois patos estão nadando. Ah, já sei! Eles conseguiram ter seu próprio lago, seu próprio laguinho. O pato diz quá, quá, e o pato grande diz quá, quá, e nadam juntos em seu laguinho seguro. E há 2 coelhos, 2 cachorros, 2 vacas, 2 cavalos, 2 gatos, sempre aos pares, 2 a 2. Ninguém está sozinho aqui. Apanhou a caixa vazia onde os soldados eram geralmente guardados. Essa é a caixa de todos os soldados, disse. Deve ser guardada sempre bem fechada. Ajoelhou-se na borda da caixa de areia para melhor examinar a casinha. Circulou em torno dela. Nenhuma pessoa mora nessa casa. Somente um gato e um coelho, comentou. Marshmallow é o nome do coelho da nossa escola, acrescentou dirigindo-me o olhar. Nós o guardamos em uma grande jaula num canto de uma das nossas salas. Às vezes, o deixamos sair para correr e pular em volta, para sentar e pensar. O gato e o coelho moram juntos na casinha e o nome do coelho é Marshmallow? Bem, o nome do coelho da escola, interrompeu-me Gibbs para fazer a distinção. Não este coelhinho que mora nesta casa com o gato, mas sim o coelho que temos em nossa casa. Aquele é chamado Marshmallow. É muito grande e todo branco, um pouco parecido com este aqui, este coelhinho de brinquedo. Foi por isso que ele me lembrou o outro. Ah, o coelhinho domesticado está na escola. O coelho enjaulado, corrigiu-me. Mas vez por outra deixamos que ele saia. E algumas vezes, quando ninguém me está vendo, eu abro a porta para que ele saia. Essa foi a primeira referência que Gibbs fez à sua escola. Imaginava como estaria procedendo lá agora. Seria sua conduta semelhante à que observei no dia em que nos encontramos pela primeira vez? Logo que recebi o consentimento da mãe de Gibbs para iniciar as sessões de ludoterapia, avisei a diretora do estabelecimento de ensino. Disse-lhe com honestidade que não sabia como Gibbs reagiria a elas e queria colocar-nos à disposição da equipe docente e administrativa. Aceitaria, sempre de bom grado, qualquer convocação para participar de outra reunião relacionada à problemática de Gibbs ou para receber qualquer informação que julgassem oportuna e importante para meu conhecimento.
Assim procedi, porque seria mais objetivo obter informações não solicitadas diretamente por mim do que respostas a minhas questões, uma vez que estava envolvida na terapia. No entanto, nada me foi notificado pela escola. Estava interessada na observação que Gibbs havia feito sobre o coelhinho da escola. Era um indício de que, embora não fosse um membro ativo e participante do grupo, estava observando, aprendendo, refletindo, extraindo conclusões enquanto sondava, à margem dos acontecimentos. Seria interessante saber qual o seu comportamento na escola e em casa. Sem dúvida, seria também interessante para aqueles que conheciam Gibbs saber como ele se expressava na ludoterapia. Entretanto, não tencionava mudar a orientação que vinha adotando, pois minha preocupação prioritária era com a percepção atual de Gibbs a respeito do seu mundo, seu relacionamento, de seus sentimentos, do seu desenvolvimento, de seus conceitos, suas conclusões, deduções e inferências. Podia imaginar Gibbs abrindo a porta para que o coelho enjaulado vivesse sua liberdade. Podia compreender o impulso que o predispôs a essa atitude. Gibbs continuava seu brinquedo. Ergueu a cabeça de papelão em volta dos animais. Farei uma porta na cerca, avisou, enquanto cortava e dobrava o papelão para fazer a abertura. Assim, os animais poderão sair quando bem quisesse. Estou vendo. Apanhou então vários pedacinhos de papelão de formas muito originais para delimitar a cerca e os examinou detalhada e criticamente. Isto é, falava tentando definir o objeto. Bem, isto é um pedaço de nada. Assim é que o nada deve ser, concluiu levantando-os para que pudesse vê-los. Ouvindo, percebi quão acurada havia sido aquela sua inferência. Esse homem aqui tem uma espingarda, comentou. Este está montado a cavalo. Aqui estão mais soldados. Que tal enfileirá-los à borda da caixa de areia? Ah, já sei, vou colocá-los na caixa, disse executando seus planos. Este caminhão está mais uma vez abrindo uma estrada em volta da casa. O coelho e o gato estão olhando pela janela, apenas observando. Gibbs sentou-se ali com as mãos entrelaçadas em seu colo, olhando para mim em completo silêncio. A expressão do seu rosto era séria, mas seus olhos faiscavam, revelando seus sentimentos. Inclinou-se para aproximar-se mais de mim. Hoje não é o dia da independência, falou, e não será até que chegue o dia 4 de julho. Mas 4 de julho será uma quinta-feira. Faltam 4 meses e 2 semanas para este dia, uma quinta-feira, e eu virei aqui e encontrarei Miss A. Olhei no calendário para ver se 1º de julho caía numa segunda-feira. Então, terça-feira é dia 2, quarta é dia 3. Quarta é quase o dia da independência, mas ainda não é. Então vem 4 de julho, que é o dia da independência, e é justamente uma quinta-feira, dia da semana em que me encontro com você, comentou, segurando o coelhinho de brinquedo. Quarta-feira, 3 de julho, será um longo dia. Terá, como todos os dias do ano, uma manhã, uma tarde, uma noite. Então virá a luz da manhã seguinte. Dia de independência, 4 de julho, quinta-feira, e eu estarei aqui. Você deve gostar realmente de vir aqui.
Ah, e como eu gosto! Gosto tanto, reafirmou sorrindo. O dia da independência é o dia dos soldados e marinheiros. Falou, alterando sua voz para uma tonalidade suave e moderada. Os tambores tocam. Bum, bum, bum. As bandeiras são penduradas fora das casas. Acrescentou, cantarolando uma marcha. Parou a conversa e voltou a escavar a areia. Com ela encheu o caminhão e empurrou por ali. É um dia alegre, dia da independência, e os soldados estão todos vibrando de alegria. Na verdade, estão proclamando a liberdade e destrancando todas as portas. A beleza e a força da linguagem dessa criança eram impressionantes. E pensar que toda essa capacidade de expressão havia crescido e florescido, embora reprimida e encoberta na impetuosidade de seu medo, solidão e ansiedade. Mas, agora que começava a entender seu medo e a descobrir verdades, Gibbs ia crescendo e desabrochando. Estava trocando seu pavor, sua raiva e suas angústias pela esperança, confiança e alegria. Sua profunda tristeza e seu sentimento de derrota estavam se dissolvendo. Você também sente aquela alegria, não é verdade, Gibbs? Perguntei-lhe depois de um pequeno intervalo. É uma alegria que eu não quero perder, confessou. Eu venho com alegria a esta sala. Examinei-o, sentado na beirada da caixa de areia, irradiando o sentimento de paz que estava experimentando naquele instante. Parecia tão pequenino e assim mesmo tão cheio de fé, coragem e grandeza, que percebi e senti a força de sua dignidade e firmeza. Venho com alegria para esta sala e deixo-a com tristeza, disse novamente. É assim? E nenhuma dessas alegrias aqui experimentadas vai com você? Perguntei. Gibbs enterrou 3 soldadinhos na areia. Isto os faz infelizes. Não podem ver, não podem ouvir, não podem respirar. Gibbs, desenterre-os logo, ordenou a si mesmo. Você não sabe que está quase na hora de ir embora? Será que você quer deixá-los enterrados, Gibbs? Daqui a 5 minutos será a hora de ir. Decidiu deixá-los enterrados? Vou brincar com os soldados aqui no chão, disse soltando rapidamente para fora da caixa de areia. Vou fazer uma fila com eles de acordo com o tamanho. Saltou para o chão e arrumou os soldados. Voltou para a areia, em busca dos restantes que havia soterrado. Escolheu um deles, verificou com cuidado todos os seus detalhes e, segurando-o, exibiu para mim. Este é papai, declarou. Ah, aquele é o papai, não é? Reafirmei casualmente. Sim, respondeu. Gibbs colocou-o no chão à sua frente. Fechou o punho, espancou-o, ergueu-o e socou mais e mais. E, de novo, repetiu a surra por várias vezes. Então olhou para mim. Estão faltando 4 minutos? Perguntou. Certo, faltam 4 minutos. Então estará na hora de voltar para casa, afirmou. Exatamente. Continuou a brincar com o papai soldado, colocando-o em pé, para em seguida fazê-lo cair pelo efeito de suas pancadas.
Novamente, interrompeu para confirmar se de fato ainda lhe restavam 3 minutos. Certo, e então estará na hora de você voltar para casa. Repeti sua previsão anterior para reforçá-la do que para chamar-lhe a atenção sobre um fato de seu conhecimento. É verdade. E mesmo que não queira ir para casa, está na hora de ir para casa. Gibbs concluiu. É assim. Mesmo que não queira ir, estará na hora de ir. Gibbs concordou e deu um longo suspiro. Manteve-se em absoluto silêncio durante 1 minuto. Que extraordinário sentido de tempo tinha aquele garoto. 2 minutos mais? Perguntou. Sim. Voltarei na próxima quinta-feira, afirmou. Voltará, é claro. Amanhã é o dia do aniversário de Washington e é sexta-feira. Sábado é um dia vazio, sem significado. Domingo é dia 24. Então virá segunda-feira e voltarei para a escola, anunciou com um lampejo de alegria no olhar. Embora seu comportamento não indicasse, a escola significava muito para ele. Embora seus professores se sentissem perplexos, frustrados e derrotados, havia atingido Gibbs. Ele sabia o que ocorria em sua classe. A marcha que há pouco cantava provavelmente era uma das que haviam sido ensinadas às crianças na escola. Marshmallow era seu animalzinho de estimação, mais que um bichinho enjaulado. E também compunha uma das experiências escolares. Pensei na reunião de que participamos em seu colégio. A narrativa de Miss Jane sobre seu monólogo acerca dos princípios da atração magnética ocorreu à minha memória. As professoras deveriam estar sendo guiadas pelo seu coração. Na verdade, nunca sabemos quanto do que apresentamos à criança é por ela aceito. Cada uma tem seu próprio caminho para integrar o novo conhecimento e sua estrutura de experiências, na qual se apoia na busca e construção de seu mundo. Na verdade, nunca sabemos quanto do que apresentamos a uma criança é por ela aceito. Cada uma tem seu próprio caminho para integrar o novo conhecimento em sua estrutura de experiências, na qual se apoia na busca e construção de seu mundo. Receberemos a revista da escola primária na segunda-feira, falou Gibbs. E sabe, dessa vez sairá com uma capa colorida amarelo brilhante, azul e branco. Terá 35 páginas. Há um cartaz no jornal mural na entrada que anuncia todos esses detalhes. O dia seguinte será terça-feira, depois virá a quarta-feira e então quinta-feira. Na quinta-feira estarei aqui de novo. Você já fez uma previsão geral da próxima semana, não foi? Dia do aniversário de Washington, o jornalzinho da escola, todos os outros dias e, enfim, de volta à nossa sala de brinquedos. Sim, respondeu. E você já pode ler com compreensão e eficiência, pensei, sem nada exteriorizar a esse respeito. Estava aceitando sua habilidade na leitura como natural, embora fosse, obviamente, um excelente leitor. Isso não era suficiente para ajudá-lo efetivamente em seu desenvolvimento global. 1 minuto a mais? Perguntou. Sim, 1 minuto a mais. Segurou a figura que havia identificado como papai e arremessou-a dentro da caixa de areia.
Papai é quem vem me buscar hoje aqui, falou. É, exclamei toda ouvidos, pois senti que papai estava começando a emergir no mundo de Dibs. Sim, respondeu fitando-me, e olhamo-nos então em silêncio. O tempo esgotara-se, e nós dois o sabíamos, mas nenhum de nós se pronunciou a respeito. Finalmente, Dibs levantou-se. O tempo acabou, anunciou com um profundo suspiro. É, acabou. Eu quero pintar, disse Dibs. Você quer dizer que não quer ir embora, mesmo sabendo que está na hora. Dibs levantou os olhos ao encontro dos meus. Havia a vacilante luz da promessa de um sorriso em sua face. Inclinou-se e, com rapidez, movimentou todos os soldadinhos que estavam enfileirados no solo. Alinhou-os todos com a mira na minha direção. As armas são úteis quando começam a atirar, exclamou. É sim, repliquei. Apanhou seu chapéu e caminhou para a entrada. Fui com ele. Desejava conhecer papai. Até mais, despediu-se Dibs. Até mais. Até quinta-feira, Dibs. Papai olhou-me furtivamente, cumprimentando-me. Parecia muito intranquilo. Papai, disse Dibs, você sabe que hoje não é o dia da independência? Vamos, Dibs, estou com pressa. E não será antes de julho, mas cairá numa quinta-feira, daqui a 4 meses e 2 semanas. Vamos, Dibs, respondeu como se sentisse constrangido ao máximo pela conversa de Dibs, que possivelmente lhe soava sem sentido e vexatória. Isso se na realidade o estivesse escutando. O dia da independência, Dibs tentou de novo. É no dia 4 de julho. O pai empurrou-o para fora da porta, resmungando entre dentes. Será que você não pode parar esse bate-boca sem sentido? Dibs suspirou. Desanimou. Saiu silenciosamente com o pai. A recepcionista olhou. Não havia outras pessoas na sala de espera. Bode velho, exclamou ela indignada. Por que não vai dar seus pulos às margens do rio? É sim, concordei. Seria uma boa ideia. Voltei à sala de ludoterapia para arrumá-la para a próxima criança. Os observadores vieram ajudar-me. Um deles falou-me o que Dibs havia dito, enquanto saí do recinto para apontar o lápis. Colocou o gravador para reproduzir o monólogo. Puxa, que garoto, um deles comentou. E como é perceptível, pensei, tão duro e firme. Parece até um ferro velho pendurado numa cerca. Foi o que o Dibs havia dito. Senti vontade de enterrar papai na areia e conservá-lo ali por 1 semana. Ele não ouvira a criança. Dibs tentou falar com ele, mas o pai cortara a conversa como se ela fosse uma tagarelice sem sentido. Dibs deve ter uma força interior extraordinária para não deixar sucumbir sua personalidade face a essas agressões. Às vezes, é muito difícil ter-se presente o fato de que também os pais têm razões para explicar sua conduta, razões fechadas nas profundezas de suas personalidades, e que os impede de amar, de compreender e de dar-se às suas próprias crianças.